Se você já acompanhou o preço do Bitcoin por alguns dias, provavelmente passou por isso. Em um momento ele dispara, no outro despenca. E aí vem a dúvida, o medo, a confusão. Por que o Bitcoin sobe tanto? Por que cai tão rápido? Quem controla isso? Será que é só especulação? A verdade é que o Bitcoin não sobe e desce por acaso. Ele reage a forças muito claras, só que diferentes das que controlam o dinheiro tradicional. E quando você entende essas forças, o gráfico deixa de assustar e começa a fazer sentido. Imagine duas pessoas olhando para o mesmo gráfico. O Bitcoin cai 10% em um dia. A primeira entra em pânico, vende tudo, acha que perdeu a chance. A segunda respira fundo e pensa: isso já aconteceu antes e vai acontecer de novo. A diferença entre elas não é sorte, é entendimento. O primeiro motivo pelo qual o Bitcoin sobe e desce é a oferta e demanda. O Bitcoin é escasso. Diferente do real, do dólar ou do euro, ele não pode ser impresso quando convém. O número máximo de Bitcoins que existirão é 21 milhões, nenhum a mais. Isso significa que quando mais pessoas querem comprar Bitcoin do que vender, o preço sobe. Quando mais pessoas querem vender do que comprar, o preço cai. Até aqui parece simples, mas o detalhe mais importante é este. A oferta do Bitcoin é fixa, mas a demanda é emocional. O preço do Bitcoin é, na prática, um reflexo do comportamento humano. Medo, euforia, pânico, ganância, esperança. Quando as pessoas estão confiantes no futuro, elas compram. Quando estão com medo, elas vendem. E isso nos leva ao segundo fator, o hype. Hype é quando um assunto se torna extremamente popular, comentado e desejado em pouco tempo. No mundo financeiro, hype acontece quando todo mundo começa a falar de um ativo ao mesmo tempo. Sai notícia na TV, influenciadores comentam, amigos perguntam como comprar. Parece que todo mundo está ganhando dinheiro. Isso gera o efeito manada. As pessoas compram não porque entenderam o ativo, mas porque não querem ficar de fora. Esse excesso de compra empurra o preço para cima muito rápido. Mas o problema do hype é que ele não se sustenta para sempre. Quando o preço sobe demais, qualquer notícia negativa vira gatilho para o medo. E o mesmo efeito manada acontece ao contrário. Todo mundo tenta vender ao mesmo tempo. É por isso que o Bitcoin sobe rápido e às vezes cai mais rápido ainda. O terceiro fator é a relação direta do Bitcoin com os acontecimentos globais. O Bitcoin não vive em uma bolha isolada, ele reage ao mundo real. Quando acontece uma crise financeira, uma guerra, uma pandemia ou uma instabilidade econômica global, os investidores mudam de comportamento. Se o medo domina o mercado, muitos vendem ativos de risco para buscar segurança imediata. Isso pode causar quedas no Bitcoin no curto prazo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Essas mesmas crises são, no longo prazo, um dos maiores combustíveis do Bitcoin. Por quê? Porque crises geralmente levam governos e bancos centrais a imprimir dinheiro, reduzem juros, aumentam dívidas públicas, desvalorizam moedas. E quando as pessoas percebem que o dinheiro tradicional perde poder de compra, elas começam a procurar alternativas. O Bitcoin surge exatamente nesse contexto, como uma moeda descentralizada, limitada e fora do controle de governos. Ou seja, no curto prazo, crises geram medo, no longo prazo, geram adoção. Outro fator essencial são as decisões dos bancos centrais, principalmente sobre juros. Quando os juros estão baixos, o dinheiro fica barato. Os investidores buscam ativos de risco para tentar maiores retornos. Bitcoin tende a subir. Quando os juros sobem, o crédito fica caro. O dinheiro some do mercado. Investidores ficam mais conservadores. Bitcoin tende a cair. Isso não significa que o Bitcoin falhou. Significa que o capital global mudou de direção temporariamente. Agora entramos em um dos conceitos mais importantes de todos, o halving. Halving vem da palavra half, que significa metade. No Bitcoin, o halving é um evento programado que acontece aproximadamente a cada 4 anos.
Nesse evento, a recompensa que os mineradores recebem por validar transações é cortada pela metade. Isso significa que menos bitcoins novos passam a entrar no mercado. Antes entravam muitos, depois do halving entram metade. Menos oferta, mesma demanda. Historicamente, após cada halving, o Bitcoin passou por grandes ciclos de valorização. Não por magia, mas por matemática. O mercado demora um tempo para sentir esse impacto, mas quando sente, o preço reage. Por isso, o Bitcoin funciona em ciclos: acumulação, alta, euforia, correção, medo e recomeça. E o último fator, talvez o mais poderoso, é o comportamento do investidor comum. A maioria compra quando o preço já subiu muito, movida pelo hype, e vende quando o preço cai, movida pelo medo. Compra caro, vende barato. Quem entende o jogo faz o contrário. Entende que volatilidade não é um defeito do Bitcoin, é o preço da liberdade. O Bitcoin sobe e desce porque ele é livre. Não tem controle central, não tem resgate, não tem botão de pausa. Ele é um termômetro da confiança ou da desconfiança no sistema financeiro tradicional. Cada queda testa a convicção, cada alta reforça a tese. E quem olha apenas para o curto prazo vê caos. Quem olha para o longo prazo vê um padrão. Bitcoin não é sobre ficar rico rápido, é sobre preservar valor ao longo do tempo. E se você quer continuar aprendendo a enxergar o dinheiro de forma estratégica, entender o jogo por trás dos gráficos e construir liberdade financeira de verdade, se inscreve no canal Stick Rico. Aqui, o objetivo não é hype, é clareza. Porque no fim das contas, não é o Bitcoin que sobe e desce, é o mundo que muda e o dinheiro reage. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que ainda tem medo do gráfico vermelho e nos vemos no próximo vídeo.